A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Queridos, o episódio de hoje é um episódio parênteses. O que isso significa? Ele é um episódio que não vai falar exatamente de um capítulo da Palavra do Senhor, nós estamos meditando em Ruth, mas ele é um episódio gerado por um assunto tratado no capítulo. E hoje a gente vai falar sobre o luto. E a nossa motivação está logo no primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo de Ruth começa nos mostrando a história de uma mulher chamada Noemi, que não apenas perdeu o seu marido, mas que depois de um tempo perdeu os 2 filhos. E a Bíblia não conta pra gente como eles morreram, quais foram as circunstâncias, se foi um acidente, se foi uma briga, se foi uma doença. A palavra de Deus não nos conta, mas a palavra de Deus nos conta qual foi o sentimento que ficou no coração de Noemi. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu penso que para começo de conversa, para falar do luto, primeiro nós temos que falar que o luto é um lugar de passagem e cada pessoa vai passar por este lugar na sua velocidade. Algumas pessoas que perderam um pai ou um filho, ou um irmão, ou uma mãe, ou seja, um marido, perderam alguém importante. Algumas pessoas, elas, entre aspas, ok? Espero que você entenda isso. Elas passaram pelo luto mais rápido. Elas entenderam que era o tempo de Deus, elas entenderam que o Senhor está no controle, elas choraram a sua dor e elas passaram por este lugar de luto. E elas entenderam que precisavam recomeçar. E quanto tempo elas demoraram? Muito menos do que algumas outras pessoas imaginavam. Por outro lado, existem pessoas que demoram mais nesse lugar de luto. E elas não são dignas de serem julgadas, elas não são melhores e nem piores. Mas o que eu quero dizer com este áudio, com esta breve observação, é que não nos cabe julgar a quantidade de tempo que uma pessoa demora neste local. Obviamente que se você perguntasse, Rita, como você acha que as coisas deveriam ser? Bom, eu acho que nós não deveríamos evitar o lugar do luto. A negação deste lugar de abrir o seu coração para Deus, acho melhor eu ser um pouco mais clara. Quando eu falo desse lugar de luto, eu estou falando daquela tristeza que nós sentimos ao nos despedir de alguém que nós amamos muito. Não é verdade? Muitos de nós passaram por situações na nossa vida em que a morte bateu na nossa porta, sem que nós estivéssemos esperando por ela. Porque quando você tem uma pessoa internada em estado grave, quando você tem uma pessoa que já tem uma doença, que se arrasta por um tempo, que vai e volta do hospital, meio que o seu coração já vai se preparando. A gente sofre de igual maneira, porque a pessoa é importante para nós, mas meio que o seu coração vai se acostumando com aquilo e você vai tentando racionalmente deixar pronto nas suas emoções aquela sensação de um dia acontecerá. Entretanto, nem todas as pessoas passaram por essa situação tão desagradável da morte dessa maneira. Muitas pessoas receberam a notícia da morte, muitas pessoas tiveram o susto, muitas pessoas estavam viajando e receberam uma notícia, muitas pessoas foram realmente assaltadas com a notícia de que alguém que era muito amado por elas havia ido para o Pai. Então, a despeito de você ter vivido essa situação do luto de maneira muito rápida ou mais devagar, e quando eu falo de viver essa situação do luto, eu diria, qual é a maneira adequada de viver a situação do luto? Bom, é muita prepotência da minha parte querer dizer para você qual é a maneira, porque honestamente eu não acho que exista uma receita de bolo, não há algo que eu possa dizer, olha, isso funciona para todos. Agora, algumas verdades elas são básicas, então seja você alguém que já passou pelo luto e que sim, naquele momento você chorou e colocou o seu coração diante de Deus, ou seja você uma pessoa que ainda está vivendo este luto,
Você ainda chora a perda desta pessoa tão amada, seja um filho, Noemi perdeu os dois, seja um esposo, que Noemi também perdeu, seja uma mãe, um pai, um irmão, alguém que você amava, um amigo. Saiba que não existe dor que seja grande demais para que o Senhor Jesus não possa carregá-la. Definitivamente, esse momento de dor que eu estou chamando de momento de luto, esse momento da separação, esse momento de não compreender, é o momento em que nós deveríamos fazer como Noemi fez. Ela voltou para a casa do pão. Ela estava morando lá com os moabitas. E quando ela perdeu tudo, o seu esposo, que não era apenas o seu companheiro, para Noemi, o seu esposo significava proteção e também provisão. Os filhos para Noemi não eram apenas o amor da vida dela, como os nossos filhos em geral são para nós, mas era também o sonho de um futuro. Os filhos significavam a continuação da descendência, o legado, os netos. E também os filhos significavam a segurança na velhice. Noemi perdeu tudo. Não perdeu apenas as pessoas, o filho, os filhos e o marido, mas perdeu também o que eles significavam. E o que foi que Noemi fez? Bom, a palavra de Deus vai nos dizer nesse capítulo de número 1 que Noemi, mesmo no meio de tanta dor, mesmo vivendo esse momento de amargura, como ela mesma vai afirmar no capítulo, que eu, de maneira muito temerosa, vou chamar de um momento de luto, nós observamos que Noemi tomou uma decisão. Quando ela ficou sabendo, lá no versículo 6 do capítulo 1 de Ruth, que Deus havia visitado o seu povo e que a fome havia acabado, Noemi decide voltar para Belém. E uma das coisas que eu disse no capítulo de ontem foi: Belém significa a casa do pão. E a própria palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida. Você sabia disso? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus é o pão da vida. E se ele diz que ele é o pão da vida, isso significa que ele pode nos alimentar. João 6,35 vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Então, se você está passando pela dor de ter perdido alguém, eu quero dizer para você que você precisa, antes e mais nada, antes do que qualquer coisa, você precisa deste pão. Assim como Noemi voltou para a casa do pão, assim como ela voltou para Belém, você precisa do pão, mas não é o pão físico, é o pão da vida. Muitas vezes no momento da dor, a gente quer guardar roupas da pessoa, a gente quer ficar com coisas da pessoa debaixo do nosso travesseiro, a pessoa quer conservar algumas coisas. Queridos, a saudade que nós sentimos das pessoas que já não estão mais aqui conosco, elas não podem ser supridas com objetos. E, aliás, eu quero falar para você algo que talvez entristeça você, mas é a palavra de Deus e é a verdade. Muitas pessoas nutrem no seu coração aquele desejo de falar novamente com aqueles que já se foram. Mas a Bíblia diz para nós que nós não temos contato com aqueles que já estão com o Pai, com aqueles que já faleceram. A palavra de Deus tem um versículo lá em Hebreus 9:27 que vai dizer que, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados do mundo de muitos. Ou seja, assim como o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós uma única vez como um sacrifício, nós também vivemos nessa terra uma única vez e morremos uma única vez. Não existe morrer e voltar, não existe morrer e ficar vagando, não existe morrer e voltar para falar conosco à noite. Puxa, Rita, mas eu tive um sonho com aquele meu parente que já faleceu e parecia um sonho tão real. Meus queridos, eu entendo o que você está falando. Eu, infelizmente, já perdi o meu pai e a minha mãe. Já perdi minha avó materna, que eu tanto amava, que me criou praticamente. Ou seja, eu já tive a dor de
perder fisicamente essa pessoa, porque a palavra de Deus também deixa muito claro para a gente que um dia haverá um reencontro, né? Nós não falamos adeus para esses que se foram, nós dizemos até logo. Nós que morremos em Cristo, nós temos a esperança e a nossa esperança não é em vão. Eu não sei se você sabe, mas lá em João capítulo 14, no verso 1, do verso 1 até o verso 3, o Senhor, ele conforta o nosso coração, dizendo que ele iria para o Pai para preparar morada para nós e que ele voltaria para nos levar com ele. Então, aqueles que já se foram, aqueles que já faleceram, eles não sumiram, eles não evaporaram, eles não acabaram, porque nós somos seres eternos. A carne realmente desfalece, a carne perde a sua vida, mas o espírito, a pessoa é eterna. Portanto, eu e você, embora a gente ame, a gente tenha no nosso coração amor por várias pessoas que foram, e por favor, se coloque no lugar de Noemi, que perdeu 2 filhos. Se você está me ouvindo agora e você perdeu um filho, minha amada irmã, meu amado irmão, eu não conheço a sua dor. Se você perdeu um neto, eu posso dizer graças a Deus, eu não conheço a sua dor. Mas embora essa dor ela seja tão profunda, eu quero dizer para você, na casa do pão tem pão quentinho para você. O pão da vida, que é o único que pode nos confortar diante de uma dor tão terrível, ele continua sendo fiel. E essa dor que você sente agora tem jeito e pode ter data para terminar. Você não precisa viver presa neste acontecimento tão ruim que aconteceu com você. Os seus dias presentes, eles não precisam ser marcados por toda essa tragédia que você viveu. E eu estou falando isso pensando em Noemi. Se você ler o capítulo 1 de Ruth, você vai ver que Noemi, quando fica sabendo que o Senhor havia trazido provisão em Belém, ela fala, eu vou voltar. E quando ela volta, apesar de nós sabermos pelo capítulo 1 que ela estava sentindo que era como se Deus estivesse contra ela, ela diz, é como se a mão do Senhor estivesse contra mim. Ela diz, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela vai dizer, o Senhor tornou a minha vida amarga. Embora naquele exato momento ela estivesse atribuindo todos aqueles acontecimentos difíceis a Deus. O engraçado é que quando ela vai se despedir, quando eu digo engraçado, não tem nada de engraçado, mas eu quero dizer, o interessante é que quando ela vai se despedir das suas noras, porque ela julga que não seria bom que as suas noras acompanhassem, ela as abençoa. E as palavras que saem da boca dela são palavras de vida. Ela deseja que as suas noras encontrem outros maridos e sejam felizes, e tenham um bom futuro, e tenham segurança. Ou seja, Noemi, embora ela estivesse passando pela luta, pela dor da perda, ela estava abençoando e ela estava tomando uma atitude. Ela iria sair daquele lugar de dor. E ainda que ela estivesse com a impressão de que Deus estava contra ela, Noemi se volta para o seu povo, porque ela ouviu que o favor de Deus estava lá. Ou seja, ela reconhece que Deus era o único, o Todo-Poderoso, que poderia fazer algo pela vida dela. E, aliás, eu quero dizer para você, embora o capítulo 1 vá dizer para nós que ela chegou amarga, que ela disse, meu nome não é Noemi, que significa alegre, formosa. Ela diz, meu nome é Mara, eu estou amarga. Por outro lado, logo no capítulo 2, ela abre o seu coração. E aqui é o segundo ponto. Eu preciso dizer para você, a sua dor ela pode ser imensa, mas abra o seu coração, diga para Deus, Deus, me ajuda. Eu não quero viver os meus dias com tristeza, porque, Senhor, esta pessoa que eu tanto amava, ela se foi, mas eu estou viva. E enquanto o Senhor me der vida, eu quero viver todos os meus dias para Ti. Eu não quero viver na casa do luto, eu não quero viver na casa do choro. Quando eu sentir saudade, eu vou chorar. Quando eu sentir saudade, eu vou orar a respeito disso. Mas eu não vou pautar, eu não vou viver os meus dias olhando para trás. E eu estou tomando como exemplo Noemi,
porque o capítulo 2 de Ruth, e a gente vai meditar nele amanhã, se Deus quiser, o capítulo 2 de Ruth nos mostra que quando Deus começou a mudar a sorte de Noemi através da vida de Ruth, Noemi imediatamente bolou um plano. Capítulo 3 vai nos mostrar que ela bolou um plano e ela orientou Ruth a respeito do que fazer, porque através do resgatador, a vida dela seria diferente. Ela provavelmente sentia saudade dos filhos, ela provavelmente sentia saudade do esposo, do seu companheiro, mas Noemi, apoiada no Senhor, olhava para frente. Então este áudio, esse podcast, esse episódio de hoje não tem a intenção de te julgar. E se você está escutando a minha voz e pensando, Rita, eu não consigo, Rita, eu já tentei, Rita, parece que eu estou ancorada nesses acontecimentos do passado, a morte de um filho, a morte da mãe, a morte do pai, do marido, a morte de uma esperança, a morte de um sonho. Eu não sei qual foi a morte que você enfrentou, mas nós vamos olhar para Noemi e nós vamos olhar para o Deus de Noemi, o Todo-Poderoso, e que você possa entender como Noemi entendeu que o Todo-Poderoso não estava contra ela. Ao contrário, nós não entendemos o revés que muitas vezes acontece conosco. Nós não entendemos muitas vezes o tempo dos acontecimentos da nossa vida. Mas Deus, que é o Senhor, Ele está de braços abertos para nos acolher na nossa dor e para nos dar forças para trilhar um outro caminho. Então, se eu posso te desejar algo neste dia, é que hoje seja o primeiro dia do resto da sua vida, de uma mudança e de algo que você nunca imaginou viver. Que você possa cantar, que você possa descansar a sua dor aos pés de Jesus nesse dia e que você possa tomar um banho, trocar de roupa e levantar-se. Levante desta cama, saia deste quarto físico ou um quarto espiritual, saia desse quarto escuro e pergunte para Deus, Pai, se eu estou viva, o que mais o Senhor tem para mim? E coloque-se na mão do Senhor, como Noemi se colocou, instruindo sua nora Ruth, para que você possa provar de Deus, daquilo que Ele tem para você, porque você está viva e Deus, que te ama, quer conduzir você, Ele quer segurar a tua mão nesta caminhada. Estenda a tua mão para o Senhor, segure na mão dEle e se deixe guiar pelo teu Pai, que te ama muito. Deus abençoe você e te conforte, e que coisas novas e inesperadas venham sobre você, como vieram sobre a vida de Noemi, que teve a sua vida restaurada. Não sei se você sabe, mas a nora de Noemi se tornou bisavó do rei Davi. E Ruth, a nora de Noemi, por conta de toda a orientação que Noemi lhe deu, entrou na genealogia de Jesus Cristo, nosso Salvador e Messias. Deus te abençoe, que essa palavra conforte o seu coração, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!